Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo a mais esse momento em que nós nos reunimos aqui para meditar sobre o Evangelho de Mateus. Então, antes da gente começar, dá uma pausa aí no vídeo e vai lá buscar a sua Bíblia. Pronto, voltou? Então, vamos agora, abra ela aí no capítulo 1 do Evangelho de Mateus, que a gente vai começar a adentrar aqui no texto, buscando meditar um pouco sobre esse relato evangélico. Recordando que a nossa intenção aqui não é nem tanto de fazer uma homilia, de fazer uma meditação espiritual do texto, que é muito importante. A intenção aqui é fazer um estudo, uma explicação, ainda que breve, desses evangelhos, para que você, na sua paróquia, na missa, na sua oração pessoal, na Lexio Divina, ou seja, como for, você mesmo possa ler o texto e aí fazer a aplicação da sua vida tendo essas ferramentas que são aqui apresentadas de forma breve. Uma outra intenção também é motivar você a estudar a Palavra de Deus. Seja aí na sua casa, recorrendo a materiais como esse, disponíveis na internet, seja talvez aprofundando um pouco mais, buscando um curso de formação bíblica que tem na sua paróquia, na sua diocese, talvez até sugerindo o seu pároco para que faça, ou mesmo, quem sabe, né, se na sua cidade tiver um curso de teologia, quem sabe até fazer. Mas a intenção também é essa, é motivar você a aprofundar o estudo sobre a Sagrada Escritura. Para isso eu peço também que você se inscreve aqui no nosso canal, deixe o seu comentário, encaminhe esse vídeo aí nos grupos da sua paróquia, da sua pastoral, para as pessoas que você conhece, para que elas também possam receber essa motivação na casa delas, tá bom? Então, vamos para o texto? Com a Bíblia aberta aí no capítulo 2 do Evangelho de Mateus, nós vamos continuar essa reflexão a partir do vídeo que nós já temos aqui a respeito da organização das partes do Evangelho de Mateus. Então, a gente vai deixar aqui o link desse vídeo na descrição, para que, caso você ainda não tenha visto, você veja. E aí a gente vai continuando a nossa explicação. Naquele vídeo há uma explicação sobre as partes, né? O Evangelho de Mateus é dividido em 3 partes. E aqui nesse vídeo nós vamos falar sobre a primeira parte. Sabendo que essa primeira parte é dividida em 2 sessões. Uma sessão que vai do capítulo 1, versículo 1 até o capítulo 2, versículo 23, ou seja, capítulo 1 e 2, e capítulo 3, versículo 1 até o capítulo 4, versículo 16. São 2 partes, ou melhor dizendo, 2 sessões que compõem a primeira parte. Hoje nós vamos falar só sobre a primeira sessão. E é assim mesmo que um livro bíblico é organizado. Tem um livro que é um todo, existem as partes, essas partes são divididas em seções, e as sessões são divididas em perícopes. Né? Nossa, Frata, agora começou a complicar a coisa, esse negócio de perícope aqui. Perícope é um texto bíblico que tem sentido completo, ou seja, tem meio e fim. Por exemplo, nós vamos ver aqui o relato sobre o anúncio do anjo a Maria, que é capítulo 1, versículo 18 até 1, 25. Né? Capítulo 1, versículos 18 a 25. Isso é uma perícope, é um texto inteiro. Um versículo é essa divisão que tem pelo número, né? Então, por que é importante a gente estudar aqui por perícopes, né? Porque, às vezes, só pegar um versículo isolado, ele não diz muito pra gente. Ou diz, mas diz de modo incompleto. Então, se a gente pega a perícope inteira, nós temos um entendimento melhor do que aquele texto quer dizer. Mas, como dizia, nós vamos aqui fazer essa leitura dessa primeira sessão, capítulo 1 e 2 do Evangelho de Mateus. Enquanto isso, eu queria fazer para você uma apresentação e um convite. Eu sou o Frade Marcelo, como você vê aí na descrição desse vídeo, do canal. Eu moro em Taubaté, no Conventinho, né? Também conhecido como Convento Sagrado Coração de Jesus. Eu estou no 4º ano do curso de Teologia, quase concluindo essa etapa, né? Falta aí mais ou menos um mês. E a nossa casa, ela trabalha com
com vocações, né? Somos aqui quase 40 religiosos que estão estudando teologia, mais um outro grupo de 15 ou 14 religiosos que trabalham tanto na faculdade dando aula, como também aqui no convento, na parte de formação nossa religiosa, como também na administração da casa. Então eu vou deixar aqui também o link do Instagram da nossa casa. A gente tem um trabalho com os amigos, com as pessoas que ajudam a nossa casa, que chama Amigos do Coração. Então você vai aqui na descrição desse vídeo também, olha lá, conhece um pouco sobre como é esse trabalho aqui na nossa casa, quem sou eu, quem é a comunidade da qual eu faço parte, e também, se você quiser, torne-se um benfeitor dessa obra, para que cada vez mais tenha religiosos no mundo levando a palavra de Deus, levando Jesus Cristo eucarístico. Então, o nosso texto é bonito, gente. Esses 2 primeiros capítulos são muito interessantes. Primeiro, vamos tratando, claro, por perícopes. E aí eu posso falar perícope agora porque você já sabe o que é, não preciso ter receio. Então, esse texto tem 5 perícopes, né? A primeira é a genealogia de Jesus, capítulo 1, versículo 1 a 17. A segunda perícope é capítulo 1, versículo 18 a 25, também referido à genealogia de Jesus. Depois tem uma outra perícope, já no capítulo 2, que fala sobre a visita dos magos, né? O nascimento de Jesus e a visita dos magos. Vai do capítulo 2, versículo 1, até o versículo 12. E depois tem outras 3 pequenas perícopes muito interessantes, que vai do capítulo 2, versículo 13 até o 15, depois capítulo 2, versículo 16 ao 18 e capítulo 2, versículo 19 até o final, que é o versículo 23. 5 textos. Veja só, aqui já há uma relação com a antiga tradição, né? 5 textos, como se fosse a composição da Torá ou Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Qual a segunda relação que tem com o Antigo Testamento? Veja, o capítulo 1, do versículo 1 até o 17, é interessante, né? Por 2 vezes se fala a respeito do nascimento de Jesus. Primeiro, há uma descrição da origem humana, e aí são apresentadas uma série de nomes da descendência de Jesus. E a outra fala sobre a sua origem divina. O texto diz que o anjo visita a José falando ou tentando explicar a respeito de como aconteceu a gravidez de Maria. Ele diz: não temas, José, em receber Maria como tua esposa. 2 relatos a respeito da genealogia. Nos faz lembrar o quê? O livro do Gênesis, que também traz 2 relatos a respeito da criação do ser humano. Então vejamos, tem essa relação. Isso é bonito porque nos faz perceber a intertextualidade de Mateus, né? Mateus consegue, sendo um livro do Novo Testamento, fazer com que o leitor se volte ao Antigo Testamento e assim possa melhor compreendê-lo, fazendo essa transição. E isso acontece porque o Evangelho de Mateus tem uma proposta que é dita no versículo 1. Diz assim: livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E aí inicia a genealogia. Então, é o quê? Livro da origem de Jesus. A intenção de Mateus é falar para a sua comunidade, para os seus destinatários, sobre a origem de Jesus. Essas 2 primeiras perícopes explicam isso. A origem de Jesus é, sim, humana, tem uma origem humana. Qual é? Da descendência de Davi. Mas existe uma origem divina. Qual? A ação de Deus sobre a vida de Maria ocasiona a concepção. Então, origem divina e humana. Isso serve para explicar que, de fato, Jesus é o Messias. Toda a genealogia, todas essas pessoas aqui relatadas afirmam. A visita do anjo confirma. De fato, Jesus é o Messias. E aí a gente, estudando, lendo, poderia falar muito mais sobre esses textos, mas eu quero me deter a isso para que a gente não se alongue tanto.
Depois nós vamos para o capítulo 2, que, como eu falava, apresenta 3 perícopes, né? A primeira é a respeito do nascimento do menino Jesus. O texto inicia dizendo assim: tendo nascido em Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes. O texto faz essa descrição. Na perícope anterior, havia falado de que José acolhe Maria, né? E aí tem todo esse momento de vida e de caminhada que os dois fazem juntos. E aí, no capítulo 2, já há essa narração a respeito do nascimento do menino Jesus propriamente dito. E aí é uma confirmação também do seu messianismo. Isso por quê? Porque haviam relatos de que o Salvador, o Filho de Deus, não viria de Jerusalém, né? Ele ia vir de terras distantes, né? De Belém. E aí isso é uma confirmação, porque, como eu dizia, os livros do Antigo Testamento já apresentavam esse relato do menino do Salvador como sendo aquele que vem de fora. Depois, continuando o texto, há 3 perícopes que são muito interessantes. A gente às vezes passa despercebido. Jesus foge para o Egito, claro que levado pela Sagrada Família. Em razão da fuga de Jesus, acontece o massacre de crianças em Belém, ordenado pelo rei Herodes, e depois Jesus volta do Egito. Vejamos que interessante. Assim como o povo de Israel fez esse caminho de deserto, Jesus também o faz. Vai para lá para fugir. O deserto, a passagem pelo deserto, ou a experiência do deserto, é um movimento salvífico na história de Jesus e também do povo. Mas só que para quem está ouvindo esse texto de Mateus, lá, os seus destinatários, isso é muito significativo. Porque eles têm muito viva essa memória de que eles são um povo que passaram pelo deserto. Eles precisaram fugir do Egito. Então, quando eles veem o anúncio daquele que é o Messias, relatando que ele também passou por a experiência do deserto, ele também esteve no Egito, isso gera uma identificação muito grande. Aproxima o leitor do personagem, aproxima o leitor do texto e faz com que maior seja a abertura de coração da comunidade. Então, igualmente também o relato dessas crianças que são mortas por ordem de Herodes faz recordar o massacre que aconteceu também quando o povo de Israel era cativo no Egito. Recorde que quando Moisés nasceu, também foi ordenado um massacre. E Moisés se salvou. Como? A sua mãe envolveu lá em algumas faixas, colocou numa cesta e jogou nas águas. Mas muitas crianças foram mortas naquele contexto de Moisés. E veja, Jesus também se parece com o povo de Israel, que faz o caminho no deserto. Se parece com Moisés, porque também sofreu uma ameaça e no seu contexto várias crianças foram mortas. E o retorno para Jerusalém, mais uma vez, afirma esse caminho salvífico que Jesus faz. Então vejamos como que esses 2 primeiros capítulos, essa primeira seção de Mateus, nos ajuda a aprofundar a nossa fé e ir reconhecendo quem é Jesus. Qual a dica agora? Que você leia o texto. Faça essa experiência, são só 2 capítulos, né? Aproveita essa semana aí, leia esse texto, de repente veja o vídeo novamente, para você ir percebendo e internalizando aí no seu coração, na sua mente, o valor desse texto, para que então isso se torne atos práticos, se torne de fato uma ocasião de conversão para a sua vida. Sabendo que estamos na terra, mas somos do céu. Que Deus nos abençoe e nos conduza. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima. Curta, compartilhe esse vídeo, deixa aí o seu comentário. Vamos juntos fazer crescer essa escola da fé. Até a próxima.